Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e você está no meu canal. Bom, o vídeo de hoje eu quero ler aqui um comentário e foi o comentário mais, acho que foi o comentário mais bruto que eu já li até hoje acerca de assuntos em geral, né? Eu estava fazendo uma live, né, na Liga Apologética. Hoje eu estava meio num canal meu chamado Liga Apologética e um rapaz comentou o seguinte: bom, não sei até que ponto a Bíblia rege a igreja ou a igreja rege a Bíblia. As interpretações variáveis como são entre si são frutos do tempo e da história. Meu, eu acho que esse foi... Nossa, é um negócio tão da hora. Então peço que você se inscreva no canal, assine as notificações. Lembra vocês que na descrição do vídeo você vai encontrar um curso de exegese, um curso de bacharel em teologia. E roda a vinheta assistindo esse vídeo até o final, porque eu vou comentar sobre o que eu achei desse comentário, beleza? Roda a vinheta e tamo junto no campo de batalha aí. Como eu disse, é muito profundo esse comentário, né? Até que ponto a Bíblia rege a igreja ou a igreja rege a Bíblia? Isso é uma coisa muito verdadeira, porque, por exemplo, eu vou estar sendo um pouquinho chato para quem me acompanha constantemente, mas essa ordem hierárquica que nós temos, a maneira como as nossas igrejas modernamente se organizam, era assim que era organizado na igreja primitiva? Essa é uma pergunta interessante a ser respondida. Não, não era. Só que é interessante que quando você vai estudar eclesiologia, por exemplo, dependendo da igreja que você faz parte, eles vão fazer com que você ache que a organização da sua igreja moderna tenha vindo da organização da igreja primitiva. E não é. Houve um processo histórico nisso. Então veja que na maneira de organizar a igreja, o caso do diácono, do presbítero, eles tinham funções, essencialmente eram funções diferentes da que se tem. Eles eram vistos na questão de idade e de talento, né, presbítero e diácono. No caso hoje é mais uma questão hierárquica. Incrivelmente eu encontrei a coisa mais absurda que eu já vi foi a expressão ancião jovem ou jovem presbítero. Eu olhei e falei, não, cara, os caras não falaram isso pra mim, não. Não, tipo, meu irmão, os caras não fizeram isso pra mim. Mas por que não falaram isso pra mim? Por quê? Fala-se de ancião jovem. Ah, porque o cara é um jovem, mas ele é líder na igreja, ele é um ancião. Só que o que significa ancião, mano? É velho. É velho. Mas por que a igreja, você vai ter igrejas que escolhem jovens como anciões? Por que você vai ter igrejas que escolhem jovens como anciões? Por quê? Porque hoje você tem igrejas que têm o voto democrático dentro da igreja. Então, acha que aquele jovem lá pode se desenvolver dentro da igreja? Então põe ele lá num cargo de liderança, cargo de ancianato. Põe um cara com 25 anos de idade para ser ancião. Aí ele fica com o nome de ancião, que significa velho, idoso, mas o cara é jovem. Então, hoje, o termo ancião ou o termo presbítero, ele não passa de um título hierárquico dado pela igreja, que é completamente diferente, completamente esvaziado daquilo que significava na igreja primitiva, na organização social da igreja na época primitiva. Completamente diferente. Hoje, é normal que ninguém tem que se apresentar como apóstolo. Por que ninguém pode se apresentar como apóstolo? Porque se o cara me pedir amizade no Facebook com o nome apóstolo, eu já removo, porque eu já sei que é laço. Eu já sei que é tranqueira. Por quê? O cristianismo primitivo entendia que apóstolo era aquele que era enviado. Todos nós somos enviados, todos nós somos apóstolos de Cristo. Perfeito? Só que nós, devido a uma tradição histórica muito forte, nós aplicamos o termo apostolado ou apóstolo apenas aos 12 apóstolos, né, que estavam com Jesus Cristo, e Paulo. Acabou. Então, para nós, a palavra apóstolo é um termo técnico que se refere a Paulo ou aos 12 discípulos.
Enquanto que no Novo Testamento ela foi utilizada de maneira geral para todo e qualquer cristão que saía em missão de pregar o evangelho a todas as nações. Houve uma mudança no entendimento de uma palavra. Assim como houve uma mudança na palavra ancião, uma mudança de visão hierárquica, houve uma mudança na palavra apóstolo. Entendeu? Então, e o que é isso, Adolfo? É o que o nosso querido Gomes comentou. É o fruto do tempo na igreja, é o fruto da história. É uma mudança histórica. Se você tem conhecimento disso, ajuda muito na interpretação dos acontecimentos. E o que acontece? Existem questões que são discutidas doutrinariamente que elas precisam ser entendidas historicamente. Particularmente eu vejo muita gente discutir calvinismo e arminianismo, só que quando você pergunta para alguns dos lados, você pergunta assim, quando é que surgiu o calvinismo? Ele vai falar que foi na Bíblia. Quando é que surgiu o arminianismo? O cara vai falar que foi na Bíblia. Quando na verdade essa discussão ela surge dentro do movimento protestante com uma vinda depois de Armínio, porque quando você pega a visão calvinista, por exemplo, ela se baseia em Santo Agostinho. Um pai da igreja que era a favor, era adepto de uma visão de predestinação, ou que dá a base para isso, é Santo Agostinho no quinto século. Você não tem pais da igreja antes dele, pelo que eu saiba. Se tiver, alguém me informa na descrição do vídeo, que eu teria prazer em olhar e ajudar. E você tem outros pais da igreja que discordavam de Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho é um cara que começa a desenvolver o pensamento da predestinação, que ela vai ser desenvolvida, mais trabalhada em João Calvino. E João Calvino vai discutir essa questão da predestinação, vai desenvolver, tanto que é chamado de calvinismo esse movimento. Ele vai sistematizar melhor isso e vai ser seguido pela igreja dele, pelos discípulos dele, pela liderança, pela igreja dele de maneira geral. E você vai ter um cara chamado Jacobus Arminius que vai questionar essa questão da predestinação dentro de Calvino. Mas eles não eram inimigos entre si. A treta vai se tornar inimiga posteriormente. Com a morte de Armínio, você vai ter os arminianos levantando questionamento sobre o calvinismo. E aí os calvinistas desenvolvem, os teólogos calvinistas que continuavam crendo no calvinismo, desenvolvem a tulipe para responder, para responder os 5 pontos do calvinismo. Foi uma resposta aos 5 pontos do arminianismo, podemos assim dizer. E aí, meu amigo, começou toda essa treta arminiana e calvinista dentro do meio protestante. Só que aí, quando você vai fazer uma análise exegética de qualquer texto bíblico, eles não estavam nem aí para essa discussão. Eles não estavam nem aí. Os autores bíblicos não estavam discutindo predestinação ou livre-arbítrio. Eles não tinham nem isso em ideia. Por quê? Porque isso surgiu posteriormente no meio protestante. Entendeu? Então, fatores históricos influenciam nossa visão. E isso é muito legal, cara, dentro do comentário do Jefferson Gomes, porque acerca da visão calvinista, arminiana, acerca da organização da igreja, a gente acha que a igreja primitiva era daquela forma, e não era. Não era. Você vai ter gente que vai falar assim, eles não criam na Trindade. Eles criam na Trindade. Quando na verdade a doutrina da Trindade, os antitrinitarianos vão urrar de raiva, que eu de alegria, não sei. Quando na verdade é o seguinte, os apóstolos, eles não estavam discutindo Trindade ou não. A visão, o conceito trinitário, ele começa a se desenvolver com o estudo sistemático das escrituras. E é interessante que você vai ter Ário questionando um posicionamento mais primitivo da igreja, dizendo que Jesus não tinha a mesma essência que Deus. E o que acontece? Você vai ter teólogos da mesma época de Ário, como Atanásio,
que discordam dele, né? Que vão discordar dele no Concílio de Nicéia, entendeu? E o que acontece? A partir daí, não o Concílio de Nicéia é o ponto de vista onde surge a Trindade, mas o conceito trinitariano ele começa a se desenvolver posteriormente a isso, né? Porque no Concílio de Nicéia você não vai ver a palavra Trindade, você não vai ver. Então é um conceito que se desenvolve posteriormente dentro da igreja. Por que é um conceito que se desenvolve posteriormente, o conceito trinitariano? Porque se tem um teólogo, tá aqui, eu estou estudando a Bíblia, abro minha Bíblia e eu vejo que o texto aqui fala que Deus é o Pai, Pai é Deus e Ele é o Todo-Poderoso. Só que aí eu abro um texto de Isaías, fala que Deus é o Salvador do seu povo. Aí você vai para o Novo Testamento e lá fala que Jesus é o Salvador do povo dele. Mas peraí, é Deus ou é Jesus que é o Salvador? Entendeu? Aí o cara olha para um texto bíblico, né? Até Atos 8, até Atos 20 aqui, né? Atos 28. Deixa eu pegar aqui Atos 28. Eu não quero discutir Trindade, só quero dar um exemplo. O Atos 28, verso 20. Né? Atos 20, verso 28. Não é Atos 28, verso 20. Atos 20, verso 28. Olhai, pois, e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Mas peraí, aqui está falando de Deus, né? Ou de Cristo, né? Fala assim: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. A igreja de quem? De Deus. A igreja de quem? De Deus. Que ele resgatou com seu próprio sangue. Esse que ele resgatou é quem? É Deus. Olha para ele, quem é que resgatou aqui? Não foi Cristo? Então Cristo é Deus. E aí você começa a pegar vários textos assim, e você percebe que Jesus e Deus compartilham da mesma essência. E aí você começa, aí quando os caras vão estudar acerca do Espírito Santo, percebe a mesma coisa. E aí se desenvolve um pano de fundo trinitário. Entendeu? Só que o cara que não crê na Trindade, ele ignora esse fator. E isso não estou nem falando que seja um problema de interpretação bíblica. Às vezes ele não consegue compreender essa parte da história. Então, é muito interessante isso. Então você tem uma discussão que está lá desde o 3º século, 4º século, que vai se estender até o final da vida. E não sou eu que vou resolver, não é você que não crê na Trindade que não vai resolver. Porque tudo isso vem de fruto de um desenvolvimento histórico, de uma discussão histórica, teológica, porque está na Bíblia, mas histórica. Você vai encontrar textos na Bíblia que apoiam o arminianismo, e acredite se quiser, você vai encontrar textos que dão apoio para o calvinismo. Só que o cara que é calvinista, ele vai pular ou ele vai tentar retorcer o texto que defende o arminianismo, e o arminiano vai fazer a mesma coisa com o calvinismo. Mas por quê? Porque cada um está defendendo a sua bandeira, não tá querendo entender o que a Bíblia realmente diz. Tá lutando para dizer que ele está certo e o outro está errado. Quando na verdade é fruto de discussão histórica, e isso é importante discutir dentro das Sagradas Escrituras, dentro da teologia sistemática. Pô, acho demais. Quem gosta de discutir essas coisas? Eu acho demais. Só que, como foi feito no comentário aqui, são interpretações variáveis entre si, que são frutos do tempo e da história. Então muita coisa que a gente acha que é interpretação bíblica, na verdade é uma interpretação filosófica dada por alguém em algum dado momento da história. Né? E a gente às vezes ignora esse fator. Então, achei legal esse comentário do rapaz aqui, cara, porque do Jefferson Gomes, porque ele me remeteu a tudo isso. É um comentário que me remete a tudo isso na hora de olhar para o texto bíblico. Sabe? E, curiosamente, até o texto impresso que a gente utiliza, a gente precisa conhecer a história do texto bíblico. Por quê? Qual texto você está usando? O texto Receptus? Texto Eclético? Qual tradução você está usando? A João Ferreira de Almeida Corrigida Fiel. Quando é que ela foi feita? Por quem ela foi feita? Quando ela foi feita? Opa, estou usando a Almeida atualizada da 2ª edição. Quando é que ela foi feita? Quando que foi? Qual foi a equipe revisora? Qual era a crença deles? Qual era a linguagem do português?
Tudo isso a gente tem que entender o desenvolvimento histórico. Por exemplo, houve uma interpretação que o Michelangelo ele fez as estátuas de Moisés e de Davi com chifres. Por quê? Porque ele leu na Vulgata Latina dele que lá Moisés tinha chifres, que Davi tinha chifre. Mas por que eles tinham chifre? Porque chifre na Bíblia significa poder, na nossa cultura significa corvo, né? Então tudo tem que ser observado sobre a ótica histórica, né? A gente tem que olhar para algumas coisas sobre a ótica histórica e conseguir aplanar, aproximar ou afastar e entender. É muito legal, cara, é muito legal isso. E às vezes um comentário tão, não vou dizer que um comentário simples, né? Mas palavras tão bem colocadas fazem a gente pensar tanto, né? Fazem a gente pensar tanto, né? Ah, ele até comenta, ele até fez um comentário na parte de baixo, né? Basta ver a questão de uso e costume em cada igreja, são vastamente divergentes entre si. Exatamente, a própria organização eclesiástica, a maneira como as pessoas vão se comportar no culto e por aí vai, né? Por que boa parte dos cultos das igrejas protestantes é quase que um funeral? Porque isso é um resquício da missa católica. Não quero nem dizer aqui no aspecto negativo, tá, gente? Eu não estou dizendo que seja uma coisa ruim, né? Um culto ser um funeral. Por quê? O que a igreja católica faz? Ela não faz o sacrifício de Cristo todo culto? Através da transubstanciação? O pão, a hóstia e o vinho se tornando o sangue e a carne de Cristo? Então quer dizer que naquele momento você está matando Cristo de novo. Não estou querendo gerar treta aqui, tá, gente? Mas na prática é isso. A missa é isso. A visão da transubstanciação seria isso. O protestante ele pode até discordar disso, mas o rito litúrgico dele continua com aquela mentalidade que, nossa, estou aqui, e aí Cristo está morto. E é sempre isso. Chega, canta uma música bonita ou às vezes uma música triste, faz o sermão e todo mundo vai embora. O que você faz no funeral? Você chega, fica triste e vai embora. Faz uma oração e vai embora. Todo culto protestante é um culto funeral, porque é de certa forma um resquício do sistema litúrgico católico. É claro que hoje você tem já algumas igrejas pentecostais que têm um estilo de culto diferente, né? Mas isso é devido à animação, à questão do próprio êxtase em si, né? Mas a liturgia protestante de maneira geral é um enterro, cara. Não, você não pode cantar uma música alegre no culto. Por quê? Porque é um enterro, Cristo morreu. Entendeu? Então, é uns negócios da hora, velho, que se a gente for começar a discutir, embola, meu amigo, embola. E não digo nem que seja uma coisa negativa, mas às vezes a gente faz aquilo sem perceber que houve um momento na história que isso começou. Santa Ceia, cara. Discutir Santa Ceia na Bíblia é uma coisa, discutir Santa Ceia como sistema litúrgico é outra. Por quê? Porque você vai estar discutindo um ponto de vista histórico completamente diferente de como era encarado na Bíblia inicialmente. E assim vai. E assim vai. Mas, Deus abençoe você. Tamo junto com a batalha. Caso quiser aprender um pouco mais sobre essas discussões e tal, na descrição você tem um bacharel em teologia e tem um curso de exegese. Caso você queira aprender aprender apenas grego ou apenas crítica textual, fale comigo. Meu telefone está na descrição e fui.